Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Pessoal, queria falar com vocês hoje aqui nesse vídeo sobre a recente declaração de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, de que ano que vem fará a privatização dos Correios, da empresa de Correios e Telégrafos, SCT. E tem muita coisa para tratar a respeito desse assunto, mas antes de mais nada, eu queria deixar bem claro, né, que o contexto que criou o cenário ideal para fazer essas privatizações, para levá-las a cabo, embora já houvesse, evidentemente, o objetivo de fazer isso acontecer, foi a pandemia. E foram os lockouts alongados, né? Essa pandemia de coronavírus, esses lockouts alongados, somados à necessidade de um orçamento de emergência nesse quadro, criaram o contexto ideal para que o governo levasse adiante esse discurso de que precisamos privatizar o máximo possível de empresas estatais, tá? E por isso que no início dessa pandemia nós, no nosso blog, Catolicidade, defendemos um modelo não de lockout, mas sim de mitigação. Lockout, no máximo, se viesse a se dar, deveria ser pontual, momentâneo, com o objetivo de criar leitos e assim poder voltar com a atividade econômica, com a dinâmica social e econômica normal. Então tá aí, muita gente, inclusive, é contrária, né, a essa pauta de entreguismo do nosso patrimônio nacional ao sistema financeiro global, e que a gente que defendeu lockout, defendeu alargamento do isolamento, aí, extensão desse isolamento por meses a fio, tá aí, nós avisamos. Se vocês não quiseram ouvir, vocês embarcaram nesse discurso da Globo, né, de lockout indefinido, e tá aí, ó. O governo agora tem a desculpa ideal para levar adiante esse projeto. Perfeito? Isso só mostra que vocês são realmente idiotas. Não entendem absolutamente nada do que está acontecendo no país. E nem no mundo. E eu queria levantar aqui alguns pontos a respeito dessa privatização, que são os seguintes. Em primeiro lugar, a empresa de Correios e Telégrafos, a SCT, teve um superávit em 2020, graças ao aumento das entregas, por conta também dessa pandemia. Isso também, de uma certa maneira, ajudou os Correios, né? E isso aponta para o seguinte: se a maioria das pessoas escolheram os Correios, tendo outros concorrentes, aí FedEx, Alibaba, que mais? Amazon e tantos outros, para fazer entrega, é porque isso mostra a qualidade dos Correios, mostra que o preço do Correio é mais competitivo, mais atrativo, né? A capilaridade também dos Correios é maior, porque eles entregam até mesmo em municípios com população pequena, municípios distanciados dos grandes centros, e mostra por tabela, né, a capacidade que a nossa empresa de Correios tem. E aí uma coisa também interessante, porque não sendo deficitário o ano dos Correios, como é que você encaixa o discurso de vender estatais, pois dão prejuízo? Porque esse sempre foi o discurso desse pessoal, né? Temos que vender estatais porque elas dão prejuízo, não dão lucro, são ineficientes, etc, etc, etc. Mostra que esse argumento sempre foi falacioso. Na verdade, sempre foi usado como desculpa. Porque não é esse realmente o ponto. O ponto é a entrega do nosso patrimônio público por preço de banana ao capital internacional, como dizia Enéas. Mas, bom, na falta desse argumento do déficit, você tem um argumento da pandemia, dos lockouts, que inviabilizaram o orçamento federal, então nós precisamos vender para dar um fôlego. E vou voltar a dizer, quem defendeu o lockout definido, lockout por tempo indeterminado, mostrou que é burro,
mostrou que é idiota, porque está aí o fruto maduro desse negócio todo. Quer dizer, o governo vai acabar saindo por cima de uma coisa que nem ele próprio defendia, mas que ele soube usar a seu favor, né? E vocês, idiotas que defenderam isso, não souberam tirar daí os dividendos para fazer que o governo, né, saísse por baixo. Quer dizer, você pega aí a grande mídia, né, a Globo, ficou forçando essa coisa de, olha, hoje tivemos 1.000 mortos, hoje tivemos 800 mortos, hoje tivemos 700 mortos, hoje tivemos 15 mil casos, imaginando que isso ia realmente impactar numa avaliação negativa do governo. Pelo contrário, o governo só teve a sua avaliação positiva ampliada, passou ali dos 30% para os 35%, cerca de 40% de avaliação positiva. Né? Por quê? Soltaram aí o auxílio emergencial, ainda que seja um auxílio capenga, tá? E no fim o povo ficou cansado de ficar tanto tempo em casa, né? Os governadores que fizeram aí a campanha para a construção de hospitais de campanha acabaram botando as mãos pelas pernas, né? Houve uma roubalheira, houve corrupção, a coisa foi judicializada, os leitos não foram abertos, você teve que alongar ainda mais o lockdown, né? Porque não tinha leito. O STF, por sua vez, ajudou o governo federal, porque decidiu que ficaria na mão dos prefeitos e governadores a decisão sobre fechar ou não fechar. Então o governo federal pôde lavar as mãos e dizer, se acontecer alguma coisa de errada, a culpa é de quem? A culpa é dos prefeitos e governadores. Era tudo que o Bolsonaro queria, né? O STF foi lá e fez isso. E a Globo, né, ao mesmo tempo que bate em Bolsonaro, blinda o STF. Quer dizer, a estratégia completamente débil mental. Alguns governadores que também fecharam a coisa para tentar jogar a população contra o presidente, como o senhor Wilson Witzel, acabaram aí num quadro de sofrendo um processo de impeachment, né? Vai perder o mandato, não conseguiu fazer aquilo que esperava, que era trazer a população para o seu lado, o que prova que nós tínhamos razão, porque no início desse negócio todo eu tinha dito que se eu fosse governador não ia fechar era nada, eu ia jogar a bomba para o presidente. E se começasse a morrer gente na fila de espera por leito, a culpa ia todinha para ele, mas não, os governadores buscaram chamar o negócio para si, responsabilidade para si, não conseguiram resolver, porque não tem como se resolver isso em esfera local, estadual, só poderia ser resolvido com um plano nacional, né? Enfim, fizeram tudo que o presidente queria, o que prova também que são completos imbecis, né? Não entendem como é que se opera o jogo político. Enfim, e agora, né, tudo isso aí veio dar gás para a privatização, provável privatização dos Correios, apesar do superávit no ano 2020. E agora uma coisa que eu queria também notar, que é a burrice conservadora em relação à questão do ST, dos Correios. Tá? Porque muitos liberais conservadores, de linha Olavete, apoiadores do presidente Bolsonaro, vão apoiar a privatização dos Correios, né? Apesar dessa privatização provavelmente acontecer em favor daqueles que eles adoram criticar, que são os chamados metacapitalistas. O Olavo de Carvalho gosta muito de usar a expressão metacapitalistas. E esse pessoal tem um discurso que é o seguinte: os metacapitalistas estão subvertendo o Ocidente, a moral ocidental, mas o que está em jogo aí no caso da venda dos Correios é justamente que ele provavelmente será vendido para alguma dessas empresas metacapitalistas. Tá? As empresas interessadas nos nossos Correios, quais são? São três, basicamente. Tá? A Amazon, que é um monopólio, né, no setor high-tech. É interessante, né, esse pessoal liberal conservador, eles adoram criticar monopólio estatal, mas monopólio privado pode, não tem problema nenhum. Tá? É igual corrupção, né? Corrupção estatal é motivo para privatizar empresas estatais, mas
Corrupção de empresas privadas como Odebrecht, JBS, que sustentaram aí a Lava Jato, né? Foram responsáveis por esse escândalo todo da Lava Jato aí, sustentaram sistema de reeleição do PT indefinida, com propina e etc. Aí não se fala, né, de estatização dessas empresas, né? É engraçado, são 2 pesos, 2 medidas. Então a Amazon, que é um monopólio privado, ela apoia, por exemplo, causas ambientais radicais. Ela tem um fundo ambiental que, inclusive, é um dos responsáveis por toda essa gritaria de que a Amazônia está sendo destruída, de que, olha, o Brasil precisa ser brecado no plano internacional. É a base do discurso do Biden, né, de que, olha, se o Brasil não tomar jeito, a gente vai aplicar sanções. Bom, é o Jeff Bezos, né, quem financia esse fundo ambientalista, agora me fugiu o nome da cabeça, que faz toda essa gritaria aí pelo mundo, tá? A Amazon também fornece serviço de nuvem, a CIA, é o Serviço Secreto Americano. Aí eu pergunto, isso aí não é um risco à segurança nacional? Esse pessoal também gosta de falar de 5G da China como risco para a segurança dos nossos dados. Mas quando se trata de Amazon, né, ninguém fala nada, apesar dela fornecer serviço de nuvem à CIA. Certamente, a maioria dos liberais conservadores brasileiros nem sabem disso, né, porque são ignorantes completos. O Bezos mesmo, recentemente, num esclarecimento que ele teve que prestar no Congresso americano, ele admitiu que a Amazon fez uso de dados dos cidadãos para fins indevidos. Vocês já imaginaram a Amazon com o controle dos endereços de todos os cidadãos brasileiros via compra dos Correios? Olha só o risco para a nossa segurança nacional. Mas, enfim, segurança nacional não importa para liberal conservador, né? Vender o nosso patrimônio público estatal para metacapitalistas também não importa, né? O importante é privatizar. E aí você vê, a gente vê, né, por aí, que o liberal conservador é um idiota útil, por definição. Outra empresa também que está interessada em comprar os Correios é a Magalu, Magazine Luiza, que apoia causas negristas. Inclusive, foi a primeira empresa a abrir uma seleção para trainee exclusivamente para negros, ou seja, não podia ter brancos ali naquela seleção. Algo claramente racista e ilegal, mas que o Ministério Público nada fez contra isto, né? Então a Magalu também está interessada em comprar os Correios. Já imaginou a Magalu com os Correios na mão? Né? O dinheiro que ela não vai ter para patrocinar essas causas que os conservadores repudiam? Enfim. E você tem, em terceiro lugar, a Alibaba, da China, que é um conglomerado chinês que repassa dados de nuvem para o Partido Comunista de Pequim, né? E, enfim, isso tudo mostra que o conservador brasileiro vai apoiar a privatização dos Correios para a Amazon do Bezos, né? Dono, inclusive, do Washington Post, que é um dos jornais que fizeram uma hiper oposição ao Trump, e o Bezos, né, diga-se de passagem, foi o patrocinador da campanha do Biden. O Bezos teve problema com o Trump em 2019, né, que acusou a Amazon de várias coisas. Então ele apoiou o Biden de forma clara e efusiva, né? Biden que o conservador, o liberal conservador repudia também, né? Então, assim, o conservador é o último, liberal conservador brasileiro é o último a entender o que se passa, né, confirmando aquilo que o padre Malachi Martim disse aos conservadores. São os últimos a entender o que está acontecendo, tá? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para dizer. E eu espero aí que os liberais conservadores venham a assistir esse vídeo, acordem de uma vez, porque, enfim, ser burro quando se é ignorante é uma coisa. Agora, ser burro tendo o esclarecimento dos fatos, aí é uma escolha que é completamente desarrazoada. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, você é liberal conservador, tome nota. É isso que vai acontecer com os Correios. Vão passar a mão dos metacapitalistas que apoiam toda a subversão moral do Ocidente que vocês tanto repudiam. Se esclareçam, busquem informação, acordem, venham para a luz, saiam da escuridão onde o Olavo de Carvalho e outros imbecis de direita jogaram vocês. Um abraço.